Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é esse aqui, ó, Novus Ordum Seclorum, que a gente vai ver que a tradução, item por item na verdade, e a gente vai ver que a tradução mais aparece é Nova Ordem Mundial, certo? A gente vai ver isso. Isso aqui tem umas palavras aqui na nota de dólar, né? Você está vendo essa pirâmide inacabada, a gente vai falar sobre ela hoje, ou no próximo vídeo, eu não tenho certeza, mas a gente vai falar sobre ela aqui. E sobre essas palavras aqui, a nuit, que tá difícil de ler, coeptis, Novus Ordum Seclorum, certo? Pois bem, então assim, esse aqui, né, tem alguém olhando aqui, eu sei que muitas pessoas querem, tipo, colocar o dedo aqui dentro, não dá, é só uma imagem, tá? Eu já tentei o lápis, não funciona, certo? Então não vai dar resultado. Mas vamos lá, a gente vai falar sobre isso aqui. Olha só, antes de começar, pessoal, fazendo a divulgação de novo, Criando Filhos Fortes, um ponto de vista bíblico. Isso aqui é um curso para quem gosta da Bíblia. Para quem não gosta, fala assim, ah não, a Bíblia é ultrapassada, a Bíblia não sei o que, etc. Tipo assim, nem passe perto desse curso, porque este curso aqui é um ponto de vista bíblico, cheio de versículos bíblicos, um atrás do outro, pá, 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 pá. Metralhadora bíblica sobre como criar filhos fortes. Não é sobre como criar filhos bonitinhos, não é sobre como criar filhos fraquinhos, não é sobre como criar filhos inteligentinhos, é sobre como criar filhos fortes, fortes aqui, forte em todo sentido possível, certo? Ou seja, com conexão boa com o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, e respeitando principalmente um dos mandamentos que o Criador deu pra gente, que é respeitar pai e mãe, certo? Então esse é um assunto interessante. Mas vamos lá. Assim, tem a área de membros, pessoal, para quem tiver interesse, dia 24 ou 28 desse mês vai estar sendo lançado esse curso, e quem está na área de membros, assim que é lançado, são os primeiros a receber, certo? Então na área de membros você tem acesso a esse monte de curso aqui, ó, mais este aqui, mais esse daqui, esse aqui ainda vai sair. Com um valor de $7 por mês você consegue acessar qualquer curso ou quantos cursos você conseguir durante o mês. Depois todo mês você está lá pagando $7, todo mês está saindo um curso novo. Vai preencher isso aqui de curso, certo? Porque todo mês está saindo um curso novo. Pois bem, é uma forma de me manter produzindo curso, senão depois, se eu também não tenho aqui a área de membros, eu penso assim, eu vou fazer um curso, depois eu vou fazer daqui 2 meses, 3 meses. Com a área de membros eu estou sempre assim, disciplinado fazendo curso todos os meses. E são cursos interessantes, certo? Alguns são da minha experiência e outros são livros e itens que eu conheço. Então vamos lá. Começando aqui. Olha só, Apocalipse capítulo 17, versículos 12 a 13. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Eles têm um propósito e darão seu poder e autoridade à besta. Ok. Então, como o autor diz neste livro aqui, todo esse voodoo genealógico que o pessoal apresenta, Rex Deus e etc. tal, todo voodoo genealógico é interessante. Mas, como as organizações veladas da Rex Deus instalarão esse falso messias no trono mundial? Porque veja bem, olha, o cara chega lá e diz assim, esse aqui é o nosso messias, etc. tal, ele vem de uma linhagem de reis, etc. tal. Aí chegou pra mim e eu falei assim, eu não acredito. A pergunta é, como eles vão pegar esse falso messias e vão colocar ele num trono, mandando em tudo? Como é que pode isso? Chega um cara na televisão e diz assim, pessoal, sou o novo rei aqui e todo mundo me obedece. Sério, as pessoas vão rir, certo? No mínimo as pessoas vão rir. Então, como o pessoal vai fazer isso aqui ser sério? Olha que pergunta interessante. Vamos lá. Maçons, Illuminatis e Rosa Cruzes são a chave. Mackey descreve o ismaelismo, o templarismo e a maçonaria como todos identificados uns com os outros, com a maçonaria originando-se tanto do ismaelismo quanto do templarismo. O que se acredita ser mantido em segredo por essas e outras sociedades secretas são as 7 ciências sagradas, ligando os maçons mais uma vez ao conhecimento espúrio de Caim e Hermes, e eles estão guardando o sangreal na visão do autor. Consequentemente, os místicos adeptos foram imortalizados nas catedrais de Chartres e Roslin, por seus vínculos maçônicos e contribuições misteriosas
para a preservação e comunicação das 7 ciências sagradas de Caim para a Europa e o conhecimento ilícito do céu. Sem dúvida, dentro das 7 ciências famosas está o conhecimento que dominará até mesmo nossa sociedade baseada no conhecimento. Mas as ciências não são todos os segredos que a maçonaria guarda. Guarda muito mais. Na verdade, eles se apegam a todos os tipos de verdades, informações e histórias e planos futuros corrompidos. Esse é um problema. Quando você tem uma verdade corrompida, quando você tem uma informação corrompida, quando você tem uma história corrompida. A verdade é, segundo o matemático russo que eu estou lendo, antes de 1500 e pouco, todas as histórias que você conhece e que eu conheço, todas elas foram inventadas por 2 caras sentados numa mesa, um jesuíta e um fulano lá. E isso é bem conhecido, inclusive, ok? Porque não tinha livros daquelas épocas. Os caras sentaram, 2 caras, fizeram a história, eles criaram a história, te entregaram para você ler. É a história que veio da cabecinha deles, certo? O pessoal vai lá e fala assim, é porque os templários fizeram tal coisa, porque os templários não aceitaram isso e por isso foram mortos e não sei o que. Tudo foi antes de 1500? Desculpa, pessoal, tudo vem de um jesuíta, ok? Pois bem, o pessoal esquece de contar quem que escreveu a história. Pensa comigo aqui, quem que escreveu a história da Segunda Guerra Mundial estava dentro da Segunda Guerra Mundial? Ou foi depois? Escreveu depois? Lógico que escreveu depois, certo? No caso da Segunda Guerra Mundial, tinha muitos artigos de jornais, etc, tal, tinha muitas informações. Mas, a história do ano 530, quem que escreveu? Foi um cara lá em 1500. Quem que escreveu a história do ano 980? Foi um cara no ano de 1500. Quem que escreveu a história do ano 1100? Foi um cara em 1500, ok? Então, do meu ponto de vista, assim, o fato é, por exemplo, eu gostaria de ter os sismogramas de todos os terremotos que aconteceram no mundo desde o ano 0. Eu tenho? Eu não tenho. Eu tenho que falar o seguinte, agora, vou começar daqui, ó, a partir daqui eu tenho o sismógrafo, estou guardando dado, a partir daqui eu tenho informação. O que aconteceu lá em 1500? A gente pode chutar. Olha, tem um templo lá que foi destruído junto com outros templos, então parece que aconteceu um terremoto. Que magnitude? Vou chutar também, faz um chute. É chute em cima de chute, certo? A história é a mesma coisa. Só que na sismologia a gente tem consciência das nossas limitações. Na história, o pessoal, como conseguiu colocar em palavras, o que acontece? Todo mundo acredita na história lá de 1100, 1050, sendo que é uma história escrita muito depois, certo? Por algumas pessoas específicas, escolhidas por motivos específicos. Dito isso, ou seja, são conhecimentos corrompidos, informações corrompidas. Uma das reclamações que eu faço sobre as escolas é que muita informação que é apresentada na escola, ou ela é corrompida, ou ela é desnecessária. Tipo assim, não ajuda ninguém, certo? Deveriam ser informações assim, com um propósito. As pessoas deviam estudar sabendo qual é o propósito da informação. Mas tudo bem, continuando aqui. Tudo isso está codificado em seus templos, rituais, alegorias e literatura. Nada de novo está sob o sol, nada. As disciplinas e os sonhos maçônicos modernos são iguais aos de seus ancestrais, sejam eles pré-diluvianos ou pós-diluvianos. Os maçons acreditam em seus corações que há um destino determinado e manifesto para concretizar um império mundial unido, dominado pelas religiões luciferianas, uma conspiração basicamente de Gênesis 6. Quando a gente vê nos dias de hoje, quem aqui não acredita que todos esses políticos do mundo, fazendo tudo simultaneamente, basicamente, não estão todos ligados numa instituição luciferiana? Quem aqui não acredita nisso? Quem aqui acredita que eles são bonzinhos, estão presos no nosso bem? Quem aqui acredita? Quem que é tonto pra isso, entendeu? Percebe? Tipo, estão todo mundo junto, tá todo mundo junto. Ai, Afonso, mas eu vou votar e vai dar tudo certo agora. Não adianta. Você vota, dá tudo errado. As pessoas têm que parar de ser ignorantes, certo? Tipo assim, nem liga. Olha lá, continuando aqui. A primeira loja da maçonaria, o rito escocês, originou-se na Escócia. Jaime III da Escócia deixou os St. Clairs com o título de grão-mestre maçom, que mantiveram até 1736, quando desistiram para que a maçonaria pudesse ser liderada por uma liderança eleita democraticamente. De acordo com escritores maçônicos, a maçonaria então se espalhou para a Inglaterra com Jaime IV Stuart, que se tornou Jaime I da Inglaterra em 1603. Jaime II então o renovou em 1660.
por meio do qual a maçonaria se espalhou para outros países europeus e mais tarde para a América. A maçonaria se expandiu rapidamente ao longo do século XVIII, junto com a rápida expansão do Império Britânico, certo? O Império Britânico está em toda a África, está na Austrália, tá na América e assim vai, certo? Isso aqui é uma frente de uma loja maçônica, Ordo Abical, certo? E continuando. A maçonaria foi estabelecida pelas organizações Rex-Deus para ser, segundo diz o autor aqui, certo? Isso aqui é informação, estou traduzindo o que está escrito no livro. Eu acho interessante, ele coloca aqui de um ponto de vista dele, eu vou passar o ponto de vista dele. Ninguém precisa ficar nervoso comigo, porque tipo assim, fica nervoso com o autor. Simplesmente estou traduzindo porque eu achei interessante. Diz assim, ó, a maçonaria foi estabelecida pelas organizações Rex-Deus para ser uma legião de agentes cegos liderados no mundo como, segundo diz ele aqui, vermes cancerosos, criando e exportando rebelião e caos por meio da liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, gozado, parece uma coisa meio feminista até, né? Liberdade, igualdade e etc. Fraternidade, para quem não sabe, fraternidade são as instituições secretas, são as, como é que se diz aqui? Sociedades secretas são fraternidades, certo? Ou seja, basicamente está escrito aqui, liberdade para você fazer o que você quiser, sem limites, igualdade e o que? Sociedades secretas, fraternidade. Pois bem, então continuando aqui, a ideia deles então é exportar rebelião e caos, na visão do autor. E ele coloca aqui, legião de agentes cegos liderados no mundo. Pois bem, por quê? Porque você precisa de uma legião de agentes. Porque como é que você vai colocar o anticristo no poder? Simplesmente chegando lá, ó, pessoal, tô mandando aqui no esquema agora, certo? Tem um papel aqui que mostra que meu tataravô era rei não sei da onde, meu tataravô era rei não sei da onde. Tipo assim, não ia colar, certo? Mesmo que o cara contratasse as redes de televisão para falar uma fake news desse tamanho, ainda assim ninguém acreditaria, certo? Mas se você tiver uma legião de pessoas muito importantes, os caras top, os políticos top, os donos de empresa top, os diretor top, todo mundo, os caras que influenciam de verdade o mundo, os caras mais fortes. Se você fizer uma legião deles, esses caras vão falar, ok, é esse, ok? Pois bem, continuando aqui, olha só, a Rex-Deus se refere a essas ordens subservientes como maçonaria gentia, que cegamente os serve para promover seus objetivos sediciosos, enquanto mantém os verdadeiros objetivos da Rex-Deus escondidos na maioria dos maçons. Liberalismo e sua linguagem verde legominiana de liberdade, igualdade e fraternidade são palavras maçônicas, noções reservadas para os irmãos manipulados e inferiores na visão do pessoal Rex-Deus. Os sábios anciões, os verdadeiros adeptos iluminados, referem-se a suas toupeiras manipuladas como, abre aspas, sonhadores utópicos liberais. Vai dar tudo certo, a gente vai fazer acontecer, etc. Sonhadores utópicos liberais, o que está dizendo aqui. Que serão revelados como tal uma vez que o governo mundial tenha sido alcançado. Ou seja, quando todo mundo conseguir colocar o capeta lá em cima, o capeta vai dizer, sabe esses problemas do mundo aqui? Esses problemas aqui é justamente desses caras. É mais ou menos assim, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Imagina só, o pirata, ele chega com um navio pirata, ok? Aí ele desce com o barquinho e o baú de tesouro que ele vai enterrar. Ele vai pra ilha, certo? O pessoal tem que vai renomando com aquele baú pesado, certo? E ele vai pra ilha com o pessoal, beleza. Aí o pessoal, eles estão em 4 ou 5, eles chegam lá e eles vão fazer o quê? Eles vão cavar o buraco. Cavar o buraco, etc. Tal. Eles vão enterrar o baú do tesouro ali e eles vão cobrir o buraco. O que o pirata vai fazer? Ele vai voltar com todo mundo no barquinho pro barcão? Pensa comigo aqui. Vamos supor que ele fizesse isso. Vamos supor que o pirata fosse bonzinho, ok? Ele volta com todo mundo pro barquinho, com o barcão. Aí na próximo porto ele para lá. O pessoal sai para tomar uma cerveja. E um dos caras que por acaso enterrou o tesouro com ele não voltou da cervejada. Será que ele morreu? Será que ele pegou outro barco e foi buscar o tesouro? O que aconteceu? Ele tem muita informação, percebe? A partir do momento, a verdade é, a partir do momento que o pirata vai com o barquinho, entra na ilha com os caras pensando que estão ricos, abrem aquele buraco, etc. tal, aí eles vão lá, colocam um tesouro pesado que o pirata não consegue colocar sozinho,
Eles vão lá, cobrem o negócio, o pirata pega os 2 revólver dele e faz assim, ó, pum, 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 mata todo mundo, entendeu? Aí ele vai lá, volta com o barquinho sozinho e diz assim, uma onça comeu os caras, puxa vida, tô aqui, ó, remando, uma onça comeu os caras, uma onça comeu os caras, só não morri porque eu tava com meus revólver, sim. Por que vocês acham que nos filmes, aonde tem tesouro, tem esqueleto humano junto? O que você acha? Os caras têm que... Você precisa de ajuda para conseguir levar o tesouro até tal lugar. A partir do momento que o cara levou lá com você, você vai deixar ele sair de lá vivo? Tipo assim, pensa. O cara sabe o ponto onde foi enterrado, ele vai voltar lá para buscar uma hora. Então, continuando aqui. Segundo o que ele coloca aqui, eu entendo dessa forma. Esses sonhadores ingênuos, né, serão presos e executados pelo anticristo. Quem? Os caras que ajudaram o anticristo. Lembre-se, o cara que alimenta o crocodilo, ele não vai ser o último a ser comido pelo crocodilo, porque o crocodilo tem amor por ele. O cara que alimenta o crocodilo é o primeiro a ser comido pelo crocodilo, porque ele está perto do crocodilo. É assim que funciona, certo? Olha só, continuando aqui. Esses sonhadores ingênuos serão presos e executados pelo anticristo quando ele tomar o poder, de uma maneira semelhante à maneira como os nazistas se moveram contra os comunistas, pacifistas e democratas em 1933, certo? Ou seja, os nazistas usaram esses caras e depois, eliminaram. Embora os nazistas apenas massacrassem judeus em massa, muitos comunistas, pacifistas e democratas morreram em campos de concentração e provavelmente teriam sido massacrados pelos nazistas com o tempo também. Assim como os nazistas se voltariam contra os cristãos também. Não tiveram tempo. A Rex Deus estabeleceu um exército de lojas maçônicas ao redor do mundo, que eram e são liderados por adeptos dos anciões empenhados em estabelecer um governo mundial. Empresários e líderes importantes foram recrutados em massa no mundo inteiro e recompensados junto com o público por sua participação. É por isso que o pessoal fala assim, a maçonaria é legal para fazer networking, é legal para fazer contatos, é legal para conseguir ganhar mais dinheiro, essas coisas todas, mais poder, certo? Porque é uma forma de presentear para o pessoal chegar perto de você. Para este fim, a maçonaria desempenhou um papel ativo em cada uma das rebeliões americanas e francesas. Na verdade, a Revolução Francesa foi considerada por muitos historiadores, de acordo com Wilson, como uma conspiração dos Illuminati para colocar Duque de Orléans, um membro dos Illuminati, no trono da França, enquanto a América foi criada como um modelo para o mundo do governo mundial. De acordo com o historiador B. Fay, a rebelião francesa foi financiada e liderada por uma classe da nobreza francesa que incluía Duque de Orléans, Mirabel, Noailles, Le Rochefoucauld, o famoso Bouillon dos Templários e Rex-Deus e as famílias Lafayette, certo? Documentos descobertos na França em 1897, os protocolos dos sábios de Sião. Será que o documento da França, protocolos do sábio de Sião, onde tinha a ordem de Sião também dos Templários antes, onde tinha o priorato de Sião, que também se chama ordem de Sião, será que esse protocolos do sábio de Sião era dos rabinos realmente, como o pessoal diz? Ou esses protocolos dos sábios de Sião era de uma entidade secreta? Pensa aí um pouquinho, continuando. Então, na França, os protocolos do sábio de Sião, supostamente publicados pelos sábios de Sião, receberam crédito por iniciar a Revolução Francesa. A tese de que a Revolução Americana foi influenciada pela maçonaria é uma teoria bem aceita de acordo com Bauval e Hancock. Mas o que não é tão conhecido é que as lojas americanas mantinham laços muito estreitos com as lojas maçônicas francesas. Em ambas as nações, as organizações clandestinas da maçonaria ascenderam o ideal do governo mundial por meio da rebelião, esforçando-se assim para trazer seu governo subversivo, linhagem de sangue e rebelião ao poder absoluto. É preciso entender que desde o início a maçonaria prometeu trazer a nova ordem mundial no espírito dos sonhos dos seus fundadores, os Cavaleiros Templários. Quem tinha o sonho da nova ordem mundial? Os Cavaleiros Templários. Que interessante isso. Continuando. O famoso patriarca americano, escocês, Andrew Carnegie, que todo mundo já ouviu falar, um dos caras mais ricos, junto com Rockefeller,
Andrew Carnegie, observou que a América era, abre aspas, a Escócia realizada além do mar. A Escócia da onde os templários foram protegidos, a Escócia da onde a maçonaria nasceu e, segundo Carnegie, a América é a Escócia realizada além do mar. Uma das primeiras organizações da maçonaria na América foi a Quest, que foi formado em algum momento entre 1625 e 1675. Benjamin Franklin era um membro e um maçom autoproclamado, assim como vários maçons contribuíram significativamente na Revolução Americana. A grande loja foi estabelecida em 1717, mas os primeiros registros sobreviventes são das lojas da Filadélfia e de Nova York da década de 1930. A maçonaria se espalhou na América principalmente por meio das suas lojas militares e em 1775 tinha um grande domínio sobre a nobreza e os oficiais, incluindo George Washington. Interessante essa forma de começar a maçonaria sempre agregando os militares. Gozado, a maioria dos militares no Brasil são maçons também, né? Gozado, isso é interessante, é um ponto aqui interessante. Continuando, no meio da subida, as marés rebeldes foram dois segredos influentes, ambas com vínculos diretos com a maçonaria: os Filhos da Liberdade e o Comitê de Correspondência, que organizaram distúrbios entre as 13 colônias. Ambas as organizações foram bem representadas no Congresso Continental durante a guerra, na Convenção Constitucional que se seguiu no governo incipiente depois disso. Saber desses fatos ajuda a entender por que a América está inundada de ícones maçônicos e está estruturada como um modelo para o governo mundial. A América é um microcosmo para a estrutura da nova ordem mundial, com o governo federal falando por muitos estados independentes que estão unidos no livre comércio e coroados por um líder. O governo federal recebe a função de relações exteriores, militares e questões que afetam todos os cidadãos, como o meio ambiente, saúde, bem-estar e muito mais. Tudo com as devidas taxas de impostos para financiar essas carteiras. Outros maçons no segundo congresso incluíram Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, John Hancock. O segundo congresso fez de Washington comandante em chefe como uma das suas primeiras decisões. Muitos historiadores maçônicos acreditam que mais de 50 maçons assinaram a Declaração da Independência, enquanto que mais de um terço das 39 assinaturas da Constituição dos Estados Unidos eram de membros do ofício maçônico também. Eisenhower, Carter, George Bush usaram a mesma Bíblia maçônica nas suas inaugurações. Eu não sabia que existia uma Bíblia maçônica para esse tipo de coisa. George Bush Jr. solicitou também essa Bíblia, mas não conseguiu usá-la por causa da chuva. Washington plantou 32 generais maçônicos em seu exército, enquanto sustentava 8 generais maçônicos em seu estado-maior. No outono de 1776, o Congresso enviou uma comissão, primeiro de 3 maçons, incluindo Franklin, para a França, em busca de apoio militar e financeiro para a guerra contra a Grã-Bretanha, onde Franklin conquistou amizade e relacionamento entre a elite francesa, que era essencialmente toda maçom. Alguns sugerem que, naquela época, a França fomentava 70 mil maçons. O trabalho enfadonho de Franklin deu frutos em 1778, quando a França prometeu apoio oficial aos Estados Unidos por meio de vias econômicas e militares. Franklin alcançou esse feito milagroso ao ingressar, presta atenção, na Loja das Nove Irmãs de Paris, fundada em 1776 por Joseph Lalonde e l'Abbé Cordier de Saint-Firmin, o padrinho de Voltaire. Franklin visitava regularmente o salão Catherine Ravetius com o Marquês de Lafayette, muito conhecido também como Conselheiro Lafayette, certo? Outro maçom que pertencia à loja social Le Contrat. Olha só, loja social Le Contrat, loja do contrato social, certo? Todo mundo tem contrato social nas suas empresas, não é isso? Vai ver. A mais notável dessas lojas foi La Société Olympique, que teve entre seus membros oficiais franceses famosos, como o Conde de Chambrun, nunca ouvi falar, o Conde Almirante de Grasse, nunca ouvi falar, o Conde Almirante de Stein, nunca ouvi falar, o bucaneiro John Paul Jones, nunca ouvi falar, mas ele diz aqui que todos eram famosos, eu nunca ouvi falar. Mas continuando aqui, todos os mais tarde lutaram na causa americana. Lafayette
né, o conselheiro Lafayette, foi recrutado e despachado para a América para servir diretamente sob Washington. O historiador francês Bernard Fay cita a Loja das Nove Irmãs como centro da atividade revolucionária durante os primeiros anos da Rebelião Francesa. Na verdade, George Danton, um dos 3 triunvírios da Revolução Francesa, era membro da Loja das Nove Irmãs. Aí tem uma figurinha que o pessoal colocou, né, alguma coisa da maçonaria, as 2 colunas, certo? Uns aventais, algumas coisas aqui. Bom, continuando. E a gente não para por aqui, isso aqui continua, vai ficar muito extenso o vídeo, então vou parar por aqui, mas isso aqui continua, certo? No próximo vídeo a gente termina esse capítulo aqui, muito interessante sobre a questão da maçonaria. Eu sei que tem muitos maçons assistindo o canal, pessoal, mas assim, isso aqui é um outro ponto de vista, certo? Um outro ponto de vista eu achei interessante, tem muitas coisas interessantes. A verdade é difícil a gente entender determinadas coisas, como elas surgiram. Quando você então vai ler, uma hora eu vou apresentar para vocês, não vou falar ainda sobre o livro, porque eu não sei se está tudo, se eu concordo assim com tudo. Se eu não concordar, eu já vou na jugular do livro, mas eu tô lendo e eu fico assim de boca aberta pensando assim, como que tal coisa na história a gente não sabia, que quem que escreveu foi o fulano. E a outra coisa totalmente diferente foi o fulano também, e o fulano, e o fulano, e o fulano. Ou seja, um cara vai lá e escreve quase toda a história que a gente conhece. Pois bem. E aí o pessoal vem falar que a Bíblia não é um livro assim, de confiança. Imagine um livro de história. Imagina. Você tá de brincadeira. Uma piada esses caras. Vamos lá, continuando aqui. Pessoal, pré-lançamento. Estou pré-lançando aqui o curso Criando Filhos Fortes. Um ponto de vista bíblico. Eu não estou falando em criando filhos politicamente corretos. Eu não estou falando em criando filhos isso ou aquilo. Eu estou falando em criando filhos fortes. Ponto de vista bíblico. Para quem não gosta da Bíblia, tipo assim, não é um bom curso, ok? Para quem gosta, show de bola, ok? Imagina Caleb, bebezinho, depois Caleb com 5 aninhos aprendendo, Caleb com 10 aninhos aprendendo, e Caleb entrando, tipo assim, né? Num território que ele estava conquistando. É isso, certo? É um ponto de vista bíblico. A Bíblia, ela não é um livro para qualquer pessoa. As pessoas falam assim, a Bíblia é um livro muito violento. Sei. Aí o pessoal fala assim, a Bíblia é um livro que tem muitas coisas que eu não concordo. Sei. A Bíblia é um livro pra gente forte, ok? Não é pra gente fraca, é pra gente forte aqui, ó. Aqui, certo? Que usa esse livro, então, para fazer a conexão com o Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot, pra gente receber a informação que ele passou pros nossos antepassados, certo? Pra gente seguir numa vida plena, sem problemas. Mas eu tenho uma outra teoria agora, que essa teoria diz tal coisa. Desculpa, eu acredito na Bíblia, certo? E os meus filhos acreditam na Bíblia, porque foi ela que foi entregue pelo Criador, mensagens entregues pelo Criador. E aqui é sobre como criar filhos fortes. Dia 24 ou 28 desse mês vai estar saindo este curso aqui, muito bacana. Pois bem, quem tiver na área de membros, eu sempre deixo o link da área de membros, ainda está $7 por mês, você consegue acessar durante o mês que você está pagando $7, qualquer um desses cursos, certo? Tem um monte de curso aqui, e mais este curso aqui, certo? E logo este curso aqui. No total vão ter 20 cursos esse mês, até o final do mês. 20 cursos que você pode escolher qualquer um, acessar qualquer um. Você pode tentar 2 cursos no mês, 3, 4, 5, qualquer um, você escolhe. $7 por mês. Pois bem, dito isso, por hoje é isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Até mais.